Insights, o podcast do Bradesco. E a gente tem visto que o Banco Central americano está preocupado com essas possíveis políticas mais inflacionárias do Trump. Então, quando a gente combina esse risco com uma economia americana que está forte, resiliente, a gente chega nesse cenário de juros altos por mais tempo, né? E isso acaba impactando a renda fixa no mundo inteiro. Mas vai ter impacto, né, na balança comercial. O próprio time aqui do DPEC, ele fez uma estimativa aí de se os Estados Unidos tarifar o Brasil em 25%, né, teria um impacto aí de 6,5 bi nas exportações. A gente percebeu em 2022 e 2023 essa poupança diminuindo fortemente devido ao consumo, e é esse fôlego mais forte do que o esperado do consumidor americano em 2023 e 2024. A gente se encontra num patamar hoje onde esse consumidor vem perdendo fôlego e a gente percebe que não existe mais essa poupança e o consumidor começa a se endividar para manter o alto nível de consumo que é padrão americano. Olá, tudo bem? No programa de hoje tem muito mais. Eu sou Carlos Machado e esse é o Insights, o seu podcast semanal. A posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traz um novo momento para o cenário internacional. O mercado já responde às primeiras medidas que podem ter reflexos para o crescimento e a inflação no mundo. Mas como os investimentos respondem a esse cenário mais volátil? Para falar mais sobre isso, vamos aos Estados Unidos falar diretamente com Maurício Cunha, o CIO do Bradesco Bank em Miami. Tudo bem, Maurício? Carlos, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui com você e com a Vanessa no nosso podcast. E dos Estados Unidos para a Europa. Convidamos para esse bate-papo a Vanessa Leone, Head de Investimentos do Bradesco Global Private Bank na Europa. Vanessa, seja bem-vinda ao Insights. Obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui com você, participando do Insights, com o Maurício também. Eu estou me sentindo aqui nos nossos comitês de investimento ou nos nossos bate-papos de mercado que a gente faz toda semana. Bom, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com o Maurício, que está fisicamente aí no epicentro de toda essa transformação que o mundo está passando. Maurício, como é que você faz qual a sua avaliação, né, desse momento para a economia global com o Trump? Começaram aí diferentes medidas para fortalecer o America First, que é esse conjunto de medidas que coloca os Estados Unidos à frente de todas as relações bilaterais. Mas se tivesse que elencar 3 fatores aí que mais podem ter impacto nas economias no geral, quais seriam? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Eu acho que a gente não pode deixar de começar pelo fator principal, é que a economia global e principalmente a economia americana continuam performando bem. Eu acho que no caso dos Estados Unidos, que se destaca perante o resto do mundo com uma economia super forte, vale destacar que o consumidor americano continua ainda em boa fase, consumindo acima do que a gente esperava nos últimos anos. Isso tem impulsionado bastante a economia americana. E como você mencionou, o American First, que é esse Trump 2.0 aqui, esse governo 2.0, deve ser um fator relevante para a economia continuar performando bem. A gente espera que essa economia americana dê uma desacelerada nos próximos anos, mas ainda performe possivelmente acima do esperado, principalmente pelo fator de que a gente tem um mercado de trabalho ainda bastante resiliente. A gente tem aí no governo 2.0 do Trump, dois dos principais focos deles serão principalmente a política fiscal, possivelmente com corte de impostos aqui nos Estados Unidos, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, e a questão da desregulamentação da economia americana, tentando acelerar o crescimento econômico nos próximos anos. Então a gente acredita que realmente com a American First e esses principais pontos que eu mencionei, a economia americana deve performar melhor do que o resto do mundo. Eu acho que isso vai ser super relevante para as nossas decisões de investimento para os nossos clientes no médio e longo prazo. O segundo fator, Carlos, é a questão da inflação. A gente
atualmente a gente percebe que a inflação global ela vem desacelerando bastante, né? Esse processo demorou mais do que o esperado. A inflação americana e a da Europa estão em patamares próximos de 3%, e isso demorou mais do que a gente esperava, realmente. O outro fator relacionado à inflação é a questão de que, com a política fiscal, principalmente americana, mas também a questão tarifária e também a questão de imigração, certas forças na economia americana podem empurrar essa inflação para permanecer em patamares mais altos. Se isso acontecer, os bancos centrais, principalmente da economia americana, mas também os bancos centrais europeus e das principais economias desenvolvidas, devem manter um alerta forte perante essa possibilidade de uma inflação mais alta. Tá? No terceiro ponto, que eu acho que é super relevante, é a questão do comércio global. A gente vem observando nas últimas décadas tanto o governo americano, como também o governo europeu, buscando diversificar esse comércio global, saindo da China e da Rússia. Aí questão possível um pouco mais política com relação à Rússia. Isso deve também impactar as economias em 2025 e em 2026. A gente já observa várias questões aqui do governo Trump com relação a tarifas, principalmente focado em mercados como o mercado chinês, mas também podem acontecer a economias mais próximas dos Estados Unidos, como o México e o Canadá. Então isso vai ser também super relevante nesse ano de 2025 e 2026. Obrigado, Maurício. Bom, e agora a gente vai de Miami para Luxemburgo com a Vanessa, para a gente entender aí quais os principais impactos das novas tarifas comerciais propostas pelo Trump. Vanessa, qual a sua avaliação? Carlos, aqui quando a gente fala de tarifas, né, aqui o ponto principal é dizer que a implementação de tarifas dificilmente fica sem uma retaliação por parte do país impactado, né? Isso acaba piorando a competitividade, impactando a economia como um todo, e no final das contas isso acaba sendo negativo para os dois lados. E no final, né, dificilmente a arrecadação que você vai gerar com essas tarifas compensa, né, os prejuízos causados na economia. A gente aí nas últimas semanas teve muita notícia sobre tarifas, né, como o Maurício mencionou, a gente teve o anúncio das tarifas para Canadá e México, que ainda não foram implementadas, então isso deve acontecer mais no começo de março, então está acontecendo aí negociação sobre o tema. A gente teve a implementação de uma tarifa adicional de 10% para a China, e a gente viu retaliação da China sobre esse assunto, né? A gente também viu o anúncio das tarifas sobre a importação de aço e alumínio, né, o que acabou gerando aí várias críticas de diversos países, e a gente teve aí o anúncio das tarifas recíprocas, né? Então, que deve ser tratado no caso a caso, né? Mas ele inclusive mencionou como exemplo aí o etanol brasileiro, né? De fato, Vanessa, e é interessante sobre esse tema das tarifas também, como o Trump ele tem essa visão mercantilista do mundo, para ele existem aí ganhadores e perdedores, né? Ele praticamente desconsidera o modelo ganhador de crescimento global aí dos últimos 40 anos, né? E ele também, né, tem utilizado as tarifas como um instrumento de intimidação, para obter aí vantagens em relação a países, né, sobre temas não relacionados ao comércio, né? Muitas vezes se utilizando aí de argumentos que nem sempre têm respaldo nos dados, então as tarifas, como vocês mencionaram, aí, impostas para Canadá e para o México, elas tiveram como pretexto a imigração e o tráfico de drogas, né? E se a gente for lá olhar de fato os dados oficiais, tá ali o próprio governo do Canadá aí, né, demonstrou que mais imigrantes, né, eles entraram no Canadá através dos Estados Unidos, não o contrário. Né? Exato. No tema de drogas, né, os próprios dados oficiais do governo americano, né, foram apreendidos 10 mil quilos de fentanil lá na fronteira do México no ano passado e só 20 quilos na fronteira do Canadá. Né? Então ele está claramente aí também usando as tarifas mais ou menos, né, como ele utilizou lá as sanções no mandato passado, né? Então uma característica marcante dessa administração.
E esse é um ponto interessante, Carlos, porque a gente precisa continuar acompanhando, né? Essa questão das tarifas é um tema muito vivo, muito dinâmico, e a gente precisa entender, né, se o Trump 2.0, como o Maurício falou, vai ser mais parecido com o primeiro mandato, que ele usou muito isso, né, para negociar, para chegar em melhores termos, ou se ele vai ser realmente mais agressivo, né? A gente acha aqui que vai ser alguma coisa no meio do caminho, mas esse é um tema que a gente vai ter que continuar acompanhando no dia a dia. Sem dúvidas, Vanessa. Mas aí, voltando aqui para o Maurício, né, assim, para a gente tentar pensar um pouco aí ainda nas implicações, né, dessa agenda, pensando na balança comercial, Maurício, dos países, né, que devem sofrer uma piora. Além disso, os próprios produtos ali nos Estados Unidos devem ficar mais caros, né? Qual que é a sua opinião aí sobre, né, as implicações? O maior risco, Carlos, é realmente o que a gente já vinha discutindo, né? A inflação. Eu acho que os bancos centrais, e principalmente o Fed, o Banco Central Americano, ele vai ter que prestar bastante atenção no impacto que isso pode ocorrer com a inflação. Como eu mencionei na pergunta anterior, a inflação vem caindo nos últimos anos, demorando um pouco mais do que o esperado, né? Mas ela hoje se encontra por volta de 3%, mas quase que estacionada nos 3%, que ainda continua distante do target do Banco Central Americano de 2%. Com essa questão das tarifas, a gente pode ter um impacto direto no preço de produtos e de serviços do consumidor americano, que, como eu mencionei também, continua resiliente, consumindo mais do que o esperado. Se essa dinâmica permanecer no ano de 2025, a gente pode ver um aumento da inflação ou uma retomada do aumento da inflação, colocando melhor, e isso pode gerar as taxas de juros mais altas por mais tempo. E aí pode ter uma desaceleração maior do que a gente espera na economia americana. Eu acho que esse é o principal risco das questões tarifárias. A balança comercial realmente vai haver mudanças, a gente pode ver uma mudança em termos de volume de exportação, mas isso acontece mais no médio e longo prazo. No curto prazo é muito difícil você mudar essa dinâmica de comércio exterior, que, como você mencionou, vem se criando aos últimos 40 anos, ou mais de 40 anos nesse processo de globalização. Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção na questão da inflação. E voltando a um ponto que a Vanessa e que vocês mencionaram anteriormente, vai ser bastante dinâmico as decisões que a gente vai ter que tomar para as carteiras dos clientes, devido a essa mudança rápida de negociação do Trump, né? Então, a gente já presenciou uma implementação de tarifa que, no dia seguinte, foi postergada por 30 dias. Então, esse impacto no mercado ele passa a ser bem mais rápido do que a gente espera de uma política de um governo como o governo americano. E é interessante, né, quando a gente escuta ali os integrantes do time econômico lá do Trump, né, eu estava escutando uma entrevista do Peter Navarro, né, que é um dos principais conselheiros aí do Trump para assuntos de comércio, né, que inclusive ele participou da administração do Trump lá de 2017, como eles têm minimizado aí esses potenciais impactos nos preços, né? E o principal argumento que eles usam, né, que no primeiro mandato do Trump as tarifas elas não causaram inflação, né? E o contra-argumento para isso é que a gente está num mundo aí bem diferente nesse pós-pandemia, né? A inflação muito diferente. Muito diferente, a inflação ela tem melhorado aí, como vocês colocaram, né? Mas não está na meta ainda do Fed, né? Inflação de serviços, né? O mercado de trabalho super apertado, a gente vai falar mais aqui das condições do mercado de trabalho, mas a inflação, o núcleo lá da inflação de serviço, né, que é a componente que tira ali a volatilidade, está rodando a 4,5%, né, antes de 2020, né, serviços rodavam aí um pouco a 2%, então é uma realidade que mudou, né, mudou bastante, tá? Mas, bom, vamos de novo, vamos voltar para a Europa aqui com a Vanessa, tá? Bom, a gente sabe que é uma região que ela enfrenta aí um cenário bastante desafiador em termos econômicos, né? E o Trump ele tem sido muito vocal aí na necessidade de se reduzir o comprometimento militar com a região, né? Cita isso muito diversas vezes aí nas suas né, quando ele dá alguma entrevista. E Vanessa, como é que você acha que os europeus aí eles devem
equilibrar aí essa necessidade de ter a segurança com essa capacidade de estímulos fiscais, né? Quais são aí as implicações? É uma balança complexa, né, Carlos? Então, primeiro, falando aqui um pouquinho, a Europa é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, né? E a gente sabe que a Europa contribui aí de uma forma importante para o déficit da balança comercial dos Estados Unidos. E esse também é um ponto que o Trump tem sido bastante vocal, né? E que ele quer endereçar esse tema. Como você falou, a gente aqui na Europa está num momento econômico diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, né? Então, enquanto os Estados Unidos a economia continua forte, resiliente, aqui a gente já começa a viver uma desaceleração da economia. Isso seja por questões individuais de cada país, mas também a gente é mais impactado pela desaceleração da China, né? Do lado político, a gente também está vendo ruído, né? A gente pode citar aqui como exemplo o que aconteceu na França no ano passado, a gente tem as novas eleições na Alemanha, e no final das contas, isso acaba, né, dificultando uma resposta coordenada do bloco, porque está cada um tentando resolver os seus problemas internos. E como você disse, essa questão, se o Trump realmente reduzir os compromissos militares, isso tem um impacto importante aqui para a gente, né, porque a Europa vai ter que direcionar recursos para essa frente, né? Então isso diminui aí um pouco do espaço de possíveis estímulos fiscais que poderiam ajudar a economia e poderiam também minimizar as tarifas. Isso é ainda mais delicado dado o momento geopolítico que a gente está vivendo no mundo hoje, né? E interessante, né, que você falou várias vezes a palavra momento, né, que tem uma componente muito mais cíclica, mas no fundo a gente sabe que a Europa é uma região que ela tem desafios mais estruturais, né? Estruturais, tudo uma questão também de demografia, né? Os próprios produtos alemães aí têm perdido uma participação importante no mercado, dada aí toda essa concorrência chinesa, né? Uma região aí que a gente costuma falar que o mercado de trabalho aqui no Brasil ele é rígido, mas na Europa também é um mercado de trabalho bastante rígido aí que incentiva, né, a retenção de mão de obra ali, mesmo em setores com demanda fraca. E agora vai ter esse vento contrário aí das tarifas, né? Então vai ser muito difícil, de fato, aí que a Europa volte a crescer da maneira antiga, que é aquele modelo pós-globalização. Vão ter que chegar a um entendimento, tá? Exato. Mas, Maurício, aí já falando um pouco aí do curto prazo aqui para 2025, que fatores que vocês estão vendo aí que podem contribuir para a economia dos Estados Unidos desacelerar? De novo, a gente sabe que a economia americana, 2/3 da economia ela é derivada do consumo interno da população americana. Então, o maior risco que a gente vê é esse consumidor realmente perdendo o fôlego em 2025. Desde 2020, da pós-pandemia, a gente teve um processo onde vários ajustes fiscais, vários incentivos fiscais que foram feitos pós-pandemia melhoraram bastante o balanço do consumidor americano, que levaram a que eles tivessem uma poupança muito maior do que o esperado, até mesmo porque todo mundo estava preso em casa, não conseguia sair para jantar fora ou para viajar, então acabou que a poupança aumentou muito ao longo dos primeiros 12 meses de pandemia, pós-pandemia. A gente percebeu em 2022 e 2023 essa poupança diminuindo fortemente devido ao consumo, e é esse fôlego mais forte do que o esperado do consumidor americano em 2023 e 2024. A gente se encontra num patamar hoje onde esse consumidor vem perdendo fôlego e a gente percebe que não existe mais essa poupança e o consumidor começa a se endividar para manter o alto nível de consumo que é padrão americano. Então, o maior risco que a gente enxerga realmente é esse consumidor desacelerar em 2025. Isso pode fazer com que a economia perca um pouco dessa forte passada que a gente vem observando em 2023 e 2024. Um outro fator relevante, a gente tem uma mudança de governo, né? Trump 2.0 versus o Biden, e a gente já observa várias medidas de contenção de gastos do governo americano,
completamente distinto do que a gente observou no governo Biden até o ano passado. Então, isso também pode desacelerar a economia, porque um componente importante é o consumo ou os gastos do governo americano perante a economia, principalmente com relação à infraestrutura, mas também com vários outros fatores que a gente observou no governo Biden. Então, esse também é um segundo fator relevante para essa desaceleração. E terceiro, que a gente já mencionou também, esses juros mais altos por mais tempo faz com que as taxas de juros americanas aqui, do título do governo americano, se mantenham em patamares mais atrativos e mais altos, o que também gera um impacto no setor imobiliário, que é um setor super relevante para o PIB americano. Então, a gente deve ter taxas mais altas das famosas hipotecas americanas, então o mercado imobiliário deve também se manter enfraquecido, como foi o caso em 2024. Esses três fatores levam a gente a acreditar que a economia americana tem essa tendência de desaceleração. Em contrapartida, como a gente já mencionou, tem alguns fatores positivos que devem balancear esses fatores negativos, como a gente falou da questão fiscal, né, tanto de corte de impostos na pessoa física como na pessoa jurídica, como também a questão de desregulamentação, devem fazer com que esses fatores negativos tenham um impacto, mas sejam minimizados perante os fatores positivos ou as ações positivas do governo Trump 2.0. Então, a gente vai ter que observar isso ao longo de 2025, mas essa é a dinâmica que a gente espera. Mesmo assim, a gente espera ainda uma economia saudável, com crescimento entre 2% e 2,5% em 2025. E aí, pensando um pouco em outros fatores aí dessa política do America First que podem ajudar a frear essa desaceleração, Vanessa, você enxerga algum outro aspecto que pode contribuir? Acho que fora esses pontos que o Maurício mencionou, a gente sabe do desejo do Trump de criar esse ambiente pró-business, né, pró-negócio, para as empresas americanas crescerem, se consolidarem nas suas posições de liderança. Isso, no final das contas, também acaba impactando a economia de uma maneira positiva. E um ponto que o Maurício falou lá no começo, que é a desregulamentação. Então, isso também pode ser uma força positiva para continuar suportando a economia americana. E tem aqui um ponto que não é tão positivo, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre ele também, né, que são as questões das políticas de imigração. Então, a gente tem falado bastante aqui do mercado de trabalho americano, né, que continua forte, resiliente também. Então, esse é um ponto que pode acabar impactando. Então, a gente precisa aqui prestar atenção nesse tema, porque isso pode adicionar aí alguma pressão nos salários e pode acabar impactando a inflação, né? Sem dúvidas, né? E ainda sobre esse ponto da desregulamentação, né? Ele é bastante relevante aí porque ele remove um monte de incerteza aí que vários setores estavam sentindo ali no governo anterior, né? Talvez o Trump e a sua equipe aí eles nem precisem entregar uma grande agenda, né, vamos colocar assim, de desregulamentação para criar aí uma atmosfera que destrave investimentos, né, talvez apenas não se colocando aí como um obstáculo, né, vamos colocar assim, pode ser suficiente, né, para as empresas, né. Mas voltando um pouco mais aí para as políticas de migração e as suas consequências, né, principalmente ali sobre a macroeconomia americana, Maurício, pudesse falar um pouco mais aí para a gente? Lógico, eu acho que, de novo, esse ponto ele vai ser super relevante. Os Estados Unidos, a economia americana, se beneficiou de uma imigração super alta nas últimas décadas, fazendo com que a mão de obra continuasse aumentando, essa mão de obra fosse uma mão de obra barata, né, e botando meio que um teto nos salários desses trabalhadores. Então, isso contribuiu não só no crescimento econômico acima do normal, ou acima do que a gente esperava nas últimas décadas, mas também uma inflação bem abaixo do que essa atividade econômica pudesse gerar, devido a esse fator de imigração. Com essa nova política de uma imigração, de uma política
super restritiva, não só para a imigração, mas também com as deportações de vários imigrantes, sendo eles ilegais, e sendo também um processo mais difícil de você imigrar para os Estados Unidos, pode ter um impacto super relevante na mão de obra, né? Ou seja, menos mão de obra disponível na economia americana. Isso faz com que o crescimento econômico possa também acabar desacelerando um pouco mais do que a gente espera. E a questão também é de que um salário um pouco mais alto para o trabalhador que consegue achar emprego aqui nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que, mais uma vez, a inflação tenha dificuldade, a gente tenha dificuldade de ver a inflação caindo para os patamares de 2%, que é o alvo do Banco Central americano. Com isso, o impacto continua sendo com uma taxa de juros um pouco mais elevada do que o esperado e por um tempo bem mais longo do que a economia hoje precifica ao longo de 2025 e 2026. Esses, Carlos, eu acho que seriam os dois principais fatores dessa questão da imigração. Eu acho que eles vão ser muito relevantes em 2025 e aí que, como nós, como parte da equipe de investimentos do Bradesco, vamos ter que prestar bastante atenção e fazer os ajustes necessários, principalmente no impacto da inflação e da taxa de juros na economia americana. E eu vou, inclusive, adicionar um outro ponto aqui, Maurício, que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, né, como um risco aqui para o mercado de trabalho, que são as demissões lá do Doge, né, do Elon Musk, né, que é o Departamento de Eficiência governamental, né, eles têm se movido aí rapidamente no seu diagnóstico, né, eles têm uma missão ali de cortar gastos, e eles têm criado muita polêmica aí, várias ações judiciais, né? O Elon Musk ele tem tido ali acesso aí a dados do contribuinte americano, e interessante que ele não ocupa um cargo oficial, é conflitado aí, tem vários contratos com o governo, e nessa agenda aí de corte de pessoas, né? Por mais que o governo federal ele represente aí só 2% ali do emprego total, né? Existe um risco possível, né, aí de cortes em outras esferas, ali na esfera estadual, municipal, né? E a gente, nesse caso, a gente está falando de um percentual aí bem maior da força de trabalho, né? Mais acima aí de 10%, que é bem mais representativo, né? Então, mais um item aí de incerteza para a dinâmica de mercado de trabalho que a gente sabe que faz parte ali do mandato do Fed, juntamente com a inflação. Eu adicionaria, Carlos, desculpa te interromper, que aumenta essa questão da dinâmica que a gente vai precisar implementar nas carteiras dos nossos clientes. São vários fatores que podem realmente ter efeitos positivos, mas também efeitos negativos. Como você mencionou, isso pode gerar uma expectativa de um déficit menor, né, com relação ao governo americano. Isso pode ter um impacto positivo nas taxas de juros de longo prazo, né, uma questão estrutural, mas também no curto prazo, como eu mencionei, os gastos do governo devem também desacelerar a economia nesse momento. Eu acho que essas medidas ou essa força-tarefa aí que o Elon Musk vem liderando pode ter um impacto direto relacionado à atividade econômica no curto prazo também. Agora, Maurício, pensando nas repercussões aí para países emergentes de forma mais ampla, né, dessa política de migração, das tarifas, como é que você está vendo aí? De novo, a gente sabe que o impacto maior, eu acho que todos os países deveriam se preocupar com essa questão, né? E eu vou tocar no ponto que a Vanessa mencionou mais cedo na nossa conversa, mas o principal foco do Trump, com certeza, devem ser as economias que têm uma balança comercial positiva contra os Estados Unidos, ou que os Estados Unidos têm um déficit de balança comercial muito alto. E aí, obviamente, a gente está falando de China, de México e de outros países do sul da Ásia. Mas, como a Vanessa mencionou, com relação à tarifa de aço e de alumínio, isso pode ter um impacto direto ao Brasil. Com essa questão, eu acho que, principalmente na questão de imigração, a gente vai ter um fator super relevante para a América Latina, para toda a nossa região. A gente sabe que aqui na economia americana, o maior fator de imigração para os Estados Unidos vem dos países de América Latina, principalmente da América Central, e os países da América Latina vão ter um impacto direto nessa política de imigração também.
E, Carlos, vamos aproveitar aí o seu expertise, como é que você vê esse impacto no Brasil, dado que você é o nosso estrategista-chefe aí de Brasil para o nosso Private Bank? Sim. O Brasil, assim, ele de fato, nesse início de mandato aí do governo americano, ele tem tentado voar abaixo do radar, né? Vamos colocar assim, né? Provavelmente aí, ancorado no fato de que a gente tem uma situação de corrente de comércio com os Estados Unidos que ela é equilibrada, né? Então, se a gente olhar para dados de 2024 aí, por exemplo, tá? A gente importou 40,7 bi dos Estados Unidos e exportou 40,4. Né? Então, praticamente equilibrado. Né? Mas as tarifas do aço, como você mencionou, elas mostram aí que o Brasil, né, dificilmente vai escapar. Né? Então, a gente teve também já anúncio aí de tarifas recíprocas. Né? O Brasil ele tem um gap tarifário superior a 8%, tá? Então, se a gente pegar a diferença entre o que a gente tarifa aí, quando a gente importa um produto dos Estados Unidos e a tarifa que eles nos impõem, tá? Isso dá um gap superior a 8%, né? Alguns produtos manufaturados, por exemplo, o Brasil ele tem uma taxa superior a 10%, enquanto os Estados Unidos cobra da gente uma taxa de 1%. O etanol ele foi nominalmente citado aí, tá? Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos impõem uma tarifa de 2,5% ao etanol brasileiro, e a gente cobra deles, né, uma tarifa aí de 18%, tá? Então o Brasil ele se enquadra, segundo esse critério aí, nesse conjunto de países que o Trump ele tem considerado que estão se aproveitando do Brasil, tá? Então ele está aí no top 5, né? E se a gente tem visto algumas análises também, que se considerar os impostos locais, o Brasil ele só fica atrás da Índia. Né? Então, em segundo lugar aí né, de potenciais tarifas a serem implementadas pelos Estados Unidos, né? E é interessante ressaltar também que esse não é o único quesito que o Brasil ele pode ser enquadrado, tá? Tem o tema da manipulação cambial. O Trump ele observou aí que por diversas vezes que os países eles desvalorizam a sua moeda para tirar vantagem dos Estados Unidos. A China é o caso mais emblemático, né? Em 2023, inclusive, ele propôs aí que as tarifas elas deveriam aumentar progressivamente, né, dependendo de quanto que as economias estrangeiras elas desvalorizam as suas moedas. Para quem lembra também, lá em 2019, ele acusou o Brasil aí nominalmente de manipular a taxa de câmbio, para ter uma moeda mais depreciada, para incentivar a exportação, e era uma época que a gente tinha uma taxa de câmbio de R$4 por dólar. Né? Desde 2019, se a gente olhar a performance da nossa moeda, o real já se desvalorizou mais de 45% em termos nominais. Se ajustar isso pela inflação, né, o diferencial de inflação do Brasil com os Estados Unidos foi de 10%, então a gente está falando de uma desvalorização de mais de 35% em termos reais. Né? Então o Brasil dificilmente escapa. Mas interessante a gente pensar quais os impactos. Né? A gente espera, né, que os impactos eles sejam muito mais, eles atinjam muito mais o âmbito microeconômico, o âmbito dos setores, do que o âmbito macro, tá? Se você olhar para o tamanho das exportações dos Estados Unidos como proporção do PIB, a gente está falando de menos de 2%, tá? Não quer dizer, em absoluto, assim, que a gente está blindado, né? Até porque um efeito de segunda ordem poderia ser uma desaceleração global, né? Impactando o Brasil por outros canais, mas vai ter impacto, né, na balança comercial. O próprio time aqui do DPEC, ele fez uma estimativa aí se os Estados Unidos tarifar o Brasil em 25%, né, teria um impacto aí de 6,5 bi nas exportações, mas lembrando, né, que a gente exporta
340 bilhões de reais por ano. A gente tem uma boa situação aí no balanço de pagamentos. O nosso déficit de transações correntes ele é totalmente financiado pelo investimento estrangeiro. O Brasil vai exportar mais petróleo também nos próximos anos. Então, principalmente, né, se a gente olhar no relativo, a nossa situação ela é muito mais confortável do que outros países. Tá? Se você olhar o percentual de exportações como em relação ao PIB de México, né, do México é 30%, Canadá é quase 20%, né, e também é claro que vai depender aí da nossa capacidade de interlocução lá junto com o governo americano. Né? O início das tarifas ela, né, vai acontecer aí ao longo de alguns meses, então acho que dá para conversar. E um último aspecto, assim, muito tem se falado também que o Brasil ele poderia se beneficiar de alguma forma, como aconteceu lá em 2018 e 2019, tá? no Trump 1.0. O Brasil ele ganhou um market share relevante aí com a China, na medida em que ela retaliava aí as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Só que dessa vez, tá? As perspectivas elas são menos animadoras. A China já importa hoje mais de 70% da soja que o Brasil exporta, 50% do milho, já no caso do minério, 60% lá vem da Austrália, 20% vem do Brasil, e então a gente está menos animado aí pensando nas coisas que podem nos impactar positivamente em relação ao que foi lá em 2018, 19, tá? Mas Maurício, ainda em relação a emergentes, assim, olhando um pouco mais para longo prazo, né, qual que é a expectativa aí? Existe mesmo aí um movimento de transferência de produção da China para outros países mais próximos dos Estados Unidos? Você acha que essa tendência continua? Qual que é a sua leitura? Eu acho que sim, Carlos. Eu acho que vai ser um ponto relevante. A gente sabe que da política American First, os Estados Unidos em primeiro lugar do Trump, ele tem esse desejo de trazer a produção industrial mais para próximo dos Estados Unidos, possivelmente dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que isso é uma questão estrutural que demora alguns anos, se não décadas, da gente conseguir transformar essa produção industrial que ao longo dos últimos 40 anos foi exportada para a China e para o sul asiático, e trazer essa produção industrial vai demorar bastante tempo. Então, a América Latina pode se beneficiar, sim, desse movimento do onshoring, como a gente chama aqui nos Estados Unidos. A gente vai ter que observar o quanto do American First vai ser implementado. A gente sabe que para certas indústrias que são vistas como estratégicas de longo prazo, esse processo deve ser mais intenso de trazer essa produção industrial para dentro dos Estados Unidos, mas para mercadorias isso pode beneficiar a América Latina, sim. O sul asiático também continua sendo um dos principais pontos, porque a gente sabe que o foco desse processo de transformação ou de mudança da produção industrial é a China. A gente já tinha mencionado nisso, ou seja, os Estados Unidos e a Europa vêm ao longo dos últimos anos tentando mudar essa produção industrial pura e simples da China para outros países. Então, o sul asiático também pode se beneficiar, e a Índia é talvez aí um dos principais países que tentará se beneficiar desse processo. E é uma tendência que, inclusive, a gente já tem observado nos próprios números, né? Se a gente olhar, por exemplo, aí para investimento estrangeiro direto no México, lá o FDI do México, ele tem crescido aí de uma forma importante nos últimos anos, né? A gente, de fato, vive num mundo que é muito fácil de se contornar sanções e tarifas bilaterais, então elas, né, a produção ela rapidamente ela muda de lugar. Agora, não ficaria surpreso, Maurício, como você comentou, né, que se a gente imaginar que essa agenda aí do Trump ela minimamente dê certo, que uma parte importante da produção ela volte para a América, né, volte para dentro dos Estados Unidos, principalmente se a gente pensar naqueles produtos vitais aí para a segurança nacional, né? Então, o Trump tem falado bastante ali de medicamentos, semicondutores, né? A própria pandemia,
ela deixou bem claro para a sociedade os riscos de se terceirizar aí as cadeias de produção, né? Exato. E a gente fica imaginando o board das empresas fazendo planejamento de investimentos, né? Como é que você mitiga todos esses riscos aí da agenda do Trump? É transferindo a agenda para lá. É o único lugar que você sabe que você não vai ser impactado é tendo a sua produção dentro dos Estados Unidos. Exato, e a gente já observa isso, né, como você mencionou, ou seja, parte do programa do Biden no projeto de infraestrutura foi dar incentivos fiscais para a produção de semicondutores aqui nos Estados Unidos. Então, existem algumas fábricas, a Intel é uma delas que está participando desse processo com o desenvolvimento de uma grande fábrica dentro dos Estados Unidos para a produção de semicondutores. Então, esse processo já se iniciou, mas a gente sabe que ele é um processo de médio e longo prazo, não é de curto prazo. Então, no curto prazo, podem ter benefícios aí para a América Latina, sim. E agora a gente partindo aqui para falar um pouco mais de investimentos, né? A gente sabe que é um ambiente super volátil, né? Que as políticas do Trump podem ter impactos muito importantes, aí já vem tendo impactos muito importantes nos preços dos ativos financeiros. Mas em relação ao mercado de ações, Maurício, você pode falar como é que, né, as políticas podem impactar esse mercado? Dá algum exemplo para a gente? Lógico. Eu acho que o principal ponto que a gente já vem falando aqui ao longo do nosso podcast é, número 1, né, o American First, a política de American First do Trump, com questões não só de tarifas, mas também de um foco na economia americana. Essa política vai trazer não só desafios, mas também como oportunidades, né? A gente não sabe qual será o impacto dessas tarifas ao longo do ano, a gente não sabe, a gente mencionou sobre isso, a questão de ser uma estratégia de negociação do Trump ou não. Então, as decisões relacionadas a tarifas devem ser bastante dinâmicas ao longo de 2025, e com isso a gente vai ter que ter esse dinamismo, essa dinâmica parecida também nas nossas decisões de investimento. Mas o principal fator do American First é que setores da economia americana que são voltados para o consumo interno devem se beneficiar e ficam um pouco isoladas desse processo de tarifas e de guerra comercial. Então, quando a gente olha para essa questão do consumo interno, a gente vê algumas oportunidades aqui. A outra questão que já foi falado bastante também, a Vanessa mencionou isso algumas vezes, é a questão da desregulamentação da economia americana. E aí a gente pode dar como exemplo 2 setores principais que sofrem bastante com esse quesito de regulamentação da economia: o setor financeiro e o setor de energia. Falando especificamente do setor financeiro, a gente já vem observando o setor financeiro performando super bem novembro, dezembro e janeiro, pós-eleição do Trump. Então, esse setor financeiro deve se beneficiar bastante desse processo de desregulamentação, e o mercado já antecipa esse movimento, acreditando que as empresas desse setor devem ter retornos mais altos e balanços mais saudáveis ao longo de 2025. No quesito de consumo interno, a gente percebe que as empresas que são voltadas mais para o consumo interno americano são empresas de pequeno e médio porte, as famosas small and mid caps americanas. Então, na nossa decisão de investimento aqui para 2025, a gente já incorporou uma exposição relevante para esse segmento de small e mid caps, enxergando uma melhora dessas empresas, principalmente no lucro dessas empresas em 2025 e 2026, com esse vento a favor de American First, da política de American First do Trump. E é um movimento, né, de se dar movimento de se dar exposição do portfólio a essas empresas, né, de uma capitalização menor, que faz sentido, né? Se a gente olhar o próprio S&P 500, né, que é um índice muito representativo aí do mercado acionário americano, 40% das receitas das empresas, elas vêm de fora dos Estados Unidos, né? E se a gente olhar para o setor de tecnologia, que a gente sabe que é um peso aí de mais de 1/3 aí do índice, é um número de quase 60% vem de fora, né? Então, você está mais voltado, né, a essas empresas expostas à dinâmica interna, faz todo sentido, tá? E eu acho que um aspecto também importante aí para o mercado de ações vai ser observar, né,
a função de reação do Trump à volatilidade do mercado. Então, o mercado tem essa leitura de que o desempenho das ações ela é um termômetro importante para o governo do Trump. A gente se pergunta, será que se esse mercado tiver uma grande correção, será que ele vai colocar a culpa no Fed? Será que ele vai repensar sua estratégia? Coisas aí para serem observadas. Bom, e aqui, voltando para a Europa, para a gente falar com a Vanessa sobre a renda fixa nos Estados Unidos, então a gente tem esse cenário aí de juros mantidos nesse patamar aí por mais tempo. Como é que isso pode impactar, Vanessa, a renda fixa, ali, os títulos de curto prazo, os high yields, que são aquela subclasse dentro da renda fixa aí, aqueles títulos emitidos por empresas que não têm o selo de grau de investimento, precisam de um prêmio maior para conseguir se financiar, Pudesse falar para a gente um pouco dessa classe? Claro, Carlos. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente precisa primeiro falar o que o Fed está pensando, E a gente tem visto que o Banco Central americano está preocupado com essas possíveis políticas mais inflacionárias do Trump. Então, quando a gente combina esse risco com uma economia americana que está forte, resiliente, a gente chega nesse cenário de juros altos por mais tempo. E isso acaba impactando a renda fixa no mundo inteiro. O lado positivo é que yields altos, rentabilidade alta, isso gera uma oportunidade super interessante de alocação. Mas, por outro lado, isso também significa um potencial menor de ganho nos preços. E lembrando aqui que a relação entre preço e yield é inversamente proporcional. Então, se os yields, se as taxas não forem diminuir, isso também significa que os preços dos papéis não vão subir na marcação a mercado. Falando aqui das classes, que você mencionou a renda fixa de curto prazo, e para a gente aqui no Internacional, renda fixa a curto prazo são papéis com vencimento até 3 anos, essa é uma classe que está oferecendo um retorno bem interessante, próximo dos 4% ao ano em dólar. E como o Maurício falou algumas vezes, esse é um ano que ter flexibilidade nos portfólios vai ser muito importante. A gente falou de volatilidade, de possíveis correções. Então, ter um percentual um pouco maior nessa classe de ativo vai dar para a gente essa flexibilidade de poder se aproveitar e fazer os movimentos táticos que forem interessantes. Na classe de renda fixa high yield, como você explicou, que são esses títulos que têm esse yield um pouco maior, porque as empresas precisam pagar um prêmio maior para conseguir se financiar, hoje essa classe está oferecendo um yield aproximado de 7% em dólar ao ano. Então, é uma rentabilidade super interessante, e se você pensar no nosso cenário base, que é a economia americana crescendo bem, desacelerando um pouco, mas ainda com um crescimento interessante, a gente acha que essa é uma classe que traz para a gente uma rentabilidade super interessante. E também interessante, Vanessa, que a classe hoje, como você falou, paga aí, na sua média 7% de yield em dólares. Se a gente voltar lá para 2019, a gente está falando de um yield de por volta de 5%, que hoje é um patamar aí, na média, a gente sabe que é um universo amplo, mas dos papéis com grau de investimentos. Então, hoje dá para montar uma carteira de renda fixa internacional, com exposição a câmbio, aí, com 5% em papéis com investment grade, um excelente nível. Uma baita oportunidade aqui para se ter renda fixa internacional, especialmente nos Estados Unidos. Tá? Com certeza. Muito bem. Bom, está encerrando aqui a nossa conversa, e no Insights a gente tem a tradição de pedir aos nossos convidados alguma dica cultural, pode ser um livro, um filme, uma série. Vanessa, você tem alguma dica para dar para a gente?
Vamos lá. Carlos, você sabe que eu sou mãe de uma menina de 6 anos, então, atualmente, o tempo que eu tenho de leitura é lendo alguma coisa para ela antes dela dormir. Então, tem um livro super legal que se chama Pequenas Grandes Sonhadoras, e o legal é que em cada página desse livro tem a história de uma grande mulher e como que ela impactou e marcou a sua área de atuação. Inclusive, um desses exemplos, uma brasileira que é citada no livro, é a Tarsila do Amaral. Então, é um livro... Eu tô também descobrindo histórias muito interessantes, mas isso é muito legal porque dá pano de fundo para muitas conversas sobre os países dessas mulheres, sobre as profissões, então isso dá muito pano para manga. Excelente, tenho 2 meninas também, então vou comprar, acho que é uma excelente dica. E você, Maurício, tem alguma dica aí para compartilhar com a nossa audiência? Lógico, Carlos, eu já passei da fase que a Vanessa se encontra com a filha, então meus filhos têm um pouquinho mais de idade, então já dá um pouco mais de flexibilidade para a gente assistir e tirar um pouco do nosso tensão do dia a dia aqui de mercados, assistindo coisas mais leves. Então, a minha dica vai para uma série que começou a 2ª temporada recentemente, ela se chama The Recruit, aqui nos Estados Unidos, no Netflix. É uma mistura de um Bourne Identity com um Suits, né, de advogado, então super interessante, e fala um pouco da dinâmica dos Estados Unidos com o resto do mundo, mas mais da visão de inteligência. Então, tira um pouco do nosso foco de mercados financeiros e de tarifas e de políticas fiscais. Então, vai aí a minha dica, The Recruit, estamos na 2ª temporada, quem sabe aí possa divertir os nossos ouvintes. Ótima dica também. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer aqui de conversar com a Vanessa Leone, a Head de Investimentos do Bradesco Europa. Obrigada, Carlos, foi um prazer participar. Também agradeço a você, Maurício Cunha, CIO do Bradesco Investments. Maurício, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Vanessa. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu espero que os nossos ouvintes tenham tirado bastante proveito do nosso bate-papo. Muito bom. Tchau e até o próximo podcast.